Tem acontecido no mundo coisas extraordinárias e é o momento de a maioria das pessoas, na verdade todas, começar a perceber e entender que o que Pedro falou está se cumprindo, porque Pedro diz para ele: só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Vou atrás de quem? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna, né, missionário? Só ele tem. Pedro, ele foi muito assertivo, né, pastor? Quando ele se posicionou dessa forma. E o senhor falava sobre o tempo, sobre a oportunidade. E a oportunidade, ela é única. A oportunidade é agora. Não há outro momento para você correr para os braços de Cristo, se aproximar do mesmo, do nosso Deus. O dia mais importante não é o amanhã, é o hoje. Porque o nosso limite é o agora. E o nosso amanhã é o hoje. Então a oportunidade para você é hoje de aceitar a Cristo e aproveitar esse momento, um momento único que Deus está presenteando para você na noite desse dia. Se as pessoas, missionário, ela bem procurar entender, o amanhã, ela não existe, porque todo amanhã é hoje, né? Sim. O amanhã ele não existe, todo amanhã é hoje. Então, nós precisamos refletir muito do que Deus quer falar com a gente. Igreja, não adianta, a própria Bíblia relata que uma folha, ela não cai do ramo sem que o Senhor, vosso Deus, o permita. A morte e a vida, missionária, é permissão dele. A doença, as perseguições, assim como ele permitiu Jó passar pela luta que passou, pelo processo, ele também vai permitir eu e você que está nos assistindo, ele vai permitir eu e você passar. Porque a vida, ela não é, missionário, um mar de rosa. A própria Bíblia relata que o reino ele vai ser tomado por meio de esforços. Então vai haver uma batalha espiritual muito grande para a entrada no reino dos céus. Então é necessário você entender e viver o processo que você está passando. Seja ele na vida financeira, na vida conjugal, espiritual, na saúde, você tem que entender o processo. E quando você passa a entender o processo de Deus, coisas extraordinárias acontecem. E a própria Bíblia, né, pastor, retrata que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então, não tem molezinha, porque o evangelho de facilidade, o evangelho que ele não prega, não tem cruz, esse é um evangelho de fariseu. O evangelho nunca foi fácil, pastor. Agora, aqueles que estão em Cristo, lógico que a graça e a força de Deus vai conduzir, mas o evangelho é árduo sim, e vale a pena porque Jesus ele fez muito mais por mim e por você. Então, por mais que seja difícil, mas ele está conosco para nos dar força e nos conduzir até o céu. Na verdade, missionário, ele nos guarda. Sim. É só o ser humano, vocês que estão aí nos escutando neste momento, através dessa programação, é só você entender. Se a gente for parar para pensar, o próprio Deus, ele permitiu Davi ser ungido no capítulo 16 de Samuel. E a Bíblia relata que no capítulo 17 ele lutou contra o gigante. Por que Deus permitiu ungir Davi um capítulo antes de ele vencer o gigante? Porque o propósito de Deus na vida de Davi já estava traçado. Que ele derrubaria o gigante e seria rei em Israel. Mas antes de ele viver tudo isso, a própria Bíblia relata de Samuel para trás as lutas que ele enfrentou. Ele enfrentou um urso, ele lutou contra um leão, mas não teve um dia que Deus não esteve com ele. Se Deus permitiu você passar pelo que você está passando, ainda que seja pelo vale da sombra da morte, a Bíblia relata: não temereis mal algum.
Eu e você vai passar por luto, o missionário vai passar por perseguição, pessoas vão se levantar, porque qual é a estratégia, missionário, de Satanás? É nos derrubar. A estratégia do diabo é nos tirar do foco. Mas toda vez que você entra em oração com Deus, toda vez que você entra com Deus em um propósito, Deus, ele te socorre. Amém. Esse é o segredo. As pessoas, não adianta, ela pode estar na igreja todos os dias. Se ela não estiver em oração e estiver disposta a viver o propósito, ela não vai resistir, ela não vai suportar, eles vão desistir. Para que serve, pastor Alex, o propósito? Para manter você de pé. Porque a própria Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra o homem ou a mulher de Deus prevalecerá. Se a gente não viver o propósito, missionário, a qualquer momento nós vamos desistir de tudo. Sim, pastor. Se o seu propósito, se o nosso propósito não for maior do que a dor, dificilmente a gente vai prevalecer de pé, vai permanecer de pé. É necessário, o pastor é muito feliz quando ele ressalta bem e menciona o propósito de Deus na vida do cristão, porque você tem que estar alinhado diante de Deus. Você tem essa compatibilidade do seu propósito, do seu compromisso. Elas têm que estar de pé, porque Paulo, ele fazendo a obra, ele foi penalizado pelo simples fato dele trazer liberdade e libertação para uma mulher, trazer vida, né, expulsando um espírito da vida de uma mulher, um espírito de adivinho. Paulo e Silas foram presos. Mas eu te pergunto para você, mas por que será que Paulo e Silas foram presos? Justamente em estar fazendo bem e pregoando o evangelho e libertando as vidas em nome de Jesus. Porque até nisso, pastor, Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Porque pensa comigo, tinha alguém ali dentro do cárcere, dentro do presídio, que precisava ser salvo. E esse alguém era o carcereiro e a sua família.